Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, meu vlog Chester News. Eu queria falar, meu nome é Chester, eu queria falar sobre a questão só da paz mundial, né? Se ela é possível ou não. Eu fiz uma pesquisa de mais de 15 anos e lancei o livro na Amazon, chama Unicracia, o Desafio do Século XXI, que eu reuni as principais propostas, as principais ideias no sentido de se é possível ou não. Eu pesquisei muito. O livro ele tem quase acho que 470 páginas, quase 500 páginas de pesquisa, um trabalho acadêmico. Eu gostaria de falar sobre esse assunto, na minha opinião, o que, que eu cheguei à conclusão depois dessa pesquisa, dos estudos. Bom, muita gente acredita que é uma utopia a paz mundial, né? Ela acha que a maioria das pessoas acham que é uma questão filosófica, abstrata, que o mundo sempre tiveram guerras, né? Que seria praticamente impossível uma união, uma unificação política mundial a nível internacional. Ah, as relações internacionais, que é a área científica que estuda o tema, né? Que mistura ciência política, economia, história, geografia e várias outras áreas, elas entendem que é, a área internacional sempre teve anarquia, né? A ausência, apesar da ONU existir, a ONU ela tem um papel consultivo, ela não é obrigatória. Então assim, não existe uma constituição mundial, os três poderes mundiais. Inclusive na fundação da ONU tinham esse plano de fazer o que chamava grande plano e pequeno plano. O grande plano tinha forças armadas, tudo, e foi descartado na fundação da ONU. Eles achavam que naquele momento não seria ainda adequado. Eu fiquei feliz porque algumas ideias, não que eu que criei as ideias, mas as ideias que eu reuni no meu livro, algumas já parece que estão caminhando. é, São sugestões que eu dei no livro que parece que, por exemplo, eu dei uma ideia de que pelo menos cada ano os países do mundo tivessem uma reunião para falar sobre a paz mundial. Meu livro foi lançado em 2018 e de 2018 mesmo teve uma conferência da paz na França que é realizada todo ano na França. Inclusive o Xi Jinping foi, vários presidentes do mundo inteiro foram nessa conferência da paz que é todo ano na França. Eu fiquei feliz que isso foi uma ideia que eu citei e já parece que estão aplicando aí. E outra ideia que eu falo, né, que não é a minha também, que já é uma questão do imposto único mundial, que o próprio Piketty da França falou também, e o Biden parece que está pensando em aplicar um imposto mundial, uma reforma tributária mundial, para fazer um imposto mundial nas grandes empresas multinacionais. Isso inclusive o Dalbor, Ladislau Dalbor fala, né, que deveria ter um imposto sobre as multinacionais. Então assim, isso também não é nada, não fui eu ineditamente que falei no meu livro, isso já eu reuni as várias propostas que já existem, né? Eu só condensei no meu livro. Então assim, o Biden já está tentando um imposto único mundial. No meu livro eu sugeri que para ter um governo mundial, eu particularmente sou adepto do federalismo mundial. Muitos chamam de globalismo, né, de forma pejorativa, nova ordem mundial, mas na verdade você ser um federalista mundial é você ser a favor da unificação política mundial, não com conspiração, nem nada disso, nem nada de extrema esquerda, é você achar que a paz é possível a união. Muita gente entende que é impossível unir porque muitos acham que acabaria com as religiões, com as nações, e não é nada disso. As fronteiras continuariam existindo, as religiões também. A diferença é que você tem, na maioria dos países, um município, um estado e uma união. Uma federação, no caso, a que eu propus na Unicracia, eu peguei as melhores propostas que eu encontrei na minha pesquisa. Tem um filósofo que chama alemão Otto Friedhof, que ele fala que a melhor forma de governo mundial seria você restringir os assuntos o mínimo possível nesse governo mundial. Então, assim, a maioria das questões envolvendo soberania, religiões, cultura, continuaria nos congressos, na política nacional dos países. E
só o que envolvesse coisas realmente internacionais, por exemplo, como o clima de hoje, né? Muito se fala da Amazônia, da mudança climática. Esses assuntos realmente que afetam, por exemplo, energia nuclear, geralmente são os temas que já existem tratados mundiais. Então, assim, em vez de ter milhões de tratados, seria interessante ter um poder legislativo mundial que é, passasse democraticamente. Porque, assim, acusam a ONU, e com razão, inclusive o Olavo de Carvalho fala isso, que a ONU não é democrática. Ela só tem diplomatas, representantes geralmente estatais dos países, e não tem uma assembleia de deputados e senadores eleitos mundialmente. Então, assim, hoje realmente ninguém sabe quem toma a decisão na ONU. Então, você primeiro, no meu livro eu falo, primeiro instituir um poder legislativo mundial, ou seja, para fazer redigir a Constituição Mundial, se for o caso, e fazer os tratados mundiais. Então, assim, em vez de fazer tratado de propriedade intelectual, tratado de paz, de cooperação, de não sei o que, blá blá blá, você faria um poder legislativo mundial. Eu dei a ideia de instituir primeiro o imposto mundial, que é o que o Biden está propondo. Por quê? Para você ter qualquer estrutura mundial, você tem que ter recurso. E a principal fonte é um imposto. Isso já é um avanço muito grande do Biden. Outra coisa que eu dei sugestão no meu livro foi também que, porque muita gente fala em um embate entre os realistas e o idealista, né? Tem muitos nas relações internacionais que falam, você pensa só no futuro, no mundo pacífico, e tem os realistas que são aqueles mais ligados à área militar, falam, não, vamos nos fortalecer. Enquanto o mundo não muda, vamos ver o mundo como ele realmente é, aquela questão mais maquiavélica, de força, de poder, né, de militarismo, forças armadas. As pessoas acham geralmente que quem pensa na paz é uma pessoa idealista que está meio John Lennon ali pensando muito no futuro. Mas na verdade, a gente já pode ir caminhando aos poucos, de forma gradual, né, para uma evolução. Porque a ideia em si do governo mundial, ela não é nem boa e nem ruim. Por quê? Embora a política mundial e nacional ela tenha corrupções, o ser humano ele seja falível, existem governos que são bons e ruins. Né? Vamos dar um exemplo, por exemplo, a Argentina. A Argentina já foi o quarto país mais rico do mundo. E com uma sucessão de governos ruins, transformou a Argentina num país pobre. A Argentina, nossos vizinhos aqui, os irmãos argentinos do sul da América, eles, do Cone Sul, eles já foram um país com a sucessão de governos ruins, destruiu a Argentina. A Venezuela é outro exemplo. A Venezuela era um dos países mais ricos do mundo, com petróleo, né? E veio o comunismo, o Hugo Chávez, e destruiu. Então, assim, um governo mundial, ele em si não é uma ideia nem boa e nem ruim, porque se tiverem sucessivos governos mundiais ruins, isso pode prejudicar o mundo. Mas eu acho que o risco que a humanidade corre com as bombas atômicas, com a questão ambiental, ela vai, igual o Alexandre Endt, da Universidade acho que de Chicago, que eu cito também no livro Unicracia, ele fala que um Estado mundial, World State, ele é inevitável, porque os problemas com a complexidade, a globalização, eles vão cada vez se acentuar mais. Então, assim, a humanidade não é que ela gosta, ela quer a paz, naquela coisa fraternal, não. É uma necessidade a união política mundial pela acumulação dos problemas que vão os países, a comunidade internacional, as pessoas, os cidadãos globais vão falar, meu, tem que ter alguma coisa, porque né, inclusive aquela coisa do Hobbes, de que o Estado é um mal necessário, um Estado mundial é um mal necessário para evitar um colapso mundial, na minha opinião. É, existem aqueles que acham que tem que ser de uma forma pacífica, eu também concordo com a posição da Igreja Católica, que eu cito no livro também, que tem que ser uma união igual à União Europeia, quem quiser fazer parte participa, quem quiser pagar o imposto paga. Agora, o Bertrand Russell, por exemplo, um filósofo, ele diz que ele acha que é impossível você ter um governo mundial que não seja imposto pela força. Ele fala que um grupo que tivesse no poder, que hoje, por exemplo, seria a OTAN, Estados Unidos e Europeia, teria que ter uma jurisdição global e impor ali a força. Eu sou contra um governo mundial à força. Eu acho que os países têm que ser respeitados. Eu acho que tem que ser um consenso mundial, um governo único mundial discutido amplamente
de forma democrática com as populações dos países do mundo. Eu acho que a história, inclusive eu cito no livro, já teve o Império Romano que tentou por 1000 anos fazer um império à força ali com muitas mortes na Europa. A União Europeia, né, ela também foi né, a União Soviética tentou fazer um governo mundial comunista. Os nazistas alemães tentaram fazer um governo mundial com a superioridade alemã. Enfim, essa ideia já foi tentada de forma assim, o Alexandre o Grande, Gengis Khan. Então assim, essa coisa megalomaníaca já foi tentada de várias vezes de forma desastrada. Então assim, eu cito inclusive no meu livro algumas sugestões para evitar essa coisa megalomaníaca, ou seja, preservar a soberania dos países, separar os assuntos que ali o poder legislativo mundial, caso tenha um imposto mundial, fale. Então assim, respeitar a soberania dos países e falar coisas realmente globais, meio ambiente, terrorismo, a questão atômica, meio ambiente, a questão da preservação ambiental. Eu acho que eu concordo com o Alexandre End que eu cito no livro. Ele acha que vai ser uma coisa assim inevitável. Os problemas eles vão se acumular de uma forma que não é questão de nova ordem mundial, de conspiração. As pessoas vão ver, se não tiver uma coordenação, a coisa vai descambar para uma outra guerra, uma terceira guerra mundial, ou algo parecido ali, um caos. Os recursos naturais estão acabando no planeta em várias áreas também. Então, assim, se não tiver uma coordenação em relação principalmente à água, a ONU já falou que vai ter falta de água no mundo. É, inclusive, enquanto eu estou fazendo o vídeo, está tendo uma onda de frio aqui no Brasil e uma onda de calor lá no Canadá, com mais de 100, 200 mortos no Canadá, com 50 graus lá e zero graus, menos graus, abaixo de zero aqui no Brasil. Então, assim, as mudanças climáticas estão realmente causando impacto mundial, a elevação do nível da água. Então, assim, esses problemas vão criar a necessidade de uma coordenação, um reforço, se não seja a ideia principal de um World State, pelo menos que a ONU ela se fortaleça para resolver esses problemas de uma forma mais racional possível. Porque eu acho que é, a paz mundial não é aqui, tipo, nossa, mas nem no meu condomínio que eu moro eu tenho paz. Eu tenho ali é, várias facções. O ser humano, inclusive, eu cito isso no meu livro também. Um psicólogo, acho que fez uma pesquisa que as pessoas têm 150 amigos mais ou menos e elas se dividem em pequenos grupos. Então, assim, unir o mundo não quer dizer que você vai ser amigo de toda a humanidade, de ter bilhões de pessoas no seu Facebook, no seu WhatsApp. Não é isso. O ser humano ele vai continuar em pequenos núcleos de familiares, de vizinhos ali. O ser humano ele vive dessa forma. Ele não vai ser amigo da humanidade toda. Então as pessoas confundem a questão pessoal. Falam, nossa, mas nem no meu país os estados brigam entre si. O conflito, inclusive eu falo isso também no livro, pesquisas de sociologia moderna falam que o conflito é uma constante na sociedade. Homem e mulher vão, né, o casal vai brigar, os amigos vão brigar, as classes sociais brigam, esquerda e direita briga, as religiões vão brigar entre si. Então, assim, os estudos mais modernos indicam que o conflito ele é uma constante. Então, assim, o Estado é necessário para ter um poder judicial para dar uma última palavra, para não deixar esse caos, se ele vai se ampliando, ele é prejudicial. Então, eu acho que a necessidade de um world state, ela é uma demanda que já existe na sociedade. Porque os problemas eles vão ficar de uma forma que pode realmente gerar um colapso ambiental, uma guerra por recursos naturais, principalmente por água, né? As pessoas vão passar. Se as pessoas tiverem problemas alimentares, de insegurança alimentar, falta de água, se não tiver um reforço da ONU, pelo menos uma reforma na ONU que fortaleça ou previna, o próprio atual Guterres, lá o português da secretário-geral da ONU, ele falou: a ONU está falhando e a gente está no meio de uma pandemia. Então, assim, parece que esse assunto de governo mundial abstrato, mas a gente está num momento muito perigoso. Porque eu acompanho notícias militares, né? Eu gosto de acompanhar esses assuntos. Tá tendo vários problemas em Taiwan, ali na Ásia. A Rússia e a China estão agressivas com a OTAN. Então, assim, a gente está vivendo um momento perigoso. Não parece, mas a gente está vivendo 2 anos de pandemia. As populações do mundo inteiro estão angustiadas com lockdown, com isolamento, com as vacinas, com a vacinação.
que é essa coisa de terceira onda. Então a gente está vivendo um momento muito perigoso. Parece que não tem nada a ver falar de governo mundial nesse momento, mas a gente vive um momento assim que pode a qualquer momento estourar uma guerra mundial, porque os países, o ser humano é igual a um animal. Se não tem instituições fortes ali, alguém para dar a última palavra, o ser humano ele age instintivamente. Os países, as nações são parecidos. Se elas se sentem ameaçadas, a Rússia, a China, se eles se sentirem ameaçados pela OTAN, ou a OTAN também se sentir ameaçada pela Rússia e China, a chance de dar um problema é muito grande mesmo. A ONU, o próprio secretário-geral da ONU, eu fiquei abismado. Ele deu uma entrevista para a CNN que ele falou: ó, nós estamos falhando na manutenção da paz mundial, a gente não sabe o que fazer. Eu acho até interessante, porque o pessoal do Brasil e Portugal é parecido, a gente é bem sincero. O cara é secretário-geral da ONU, é o trabalho dele garantir a paz mundial, mas ele foi bem sincero. Ele falou: ó, o mundo está um caos, aí a gente não sabe o que fazer. Eu achei a sinceridade dele até interessante, mas é preocupante. Realmente, uma pandemia, ninguém sabe o que fazer, várias crises ao mesmo tempo, então a gente está correndo um risco muito sério. O Biden, eu dei a dica também no livro, que assim, os Estados Unidos, a questão do governo mundial passa necessariamente pelos Estados Unidos. Por quê? Quem tem o poder real no mundo atualmente é os Estados Unidos, que eles têm as forças armadas mais poderosas do mundo. Então, não tem como existir um governo mundial, na minha opinião, que não passe pela OTAN e pelos Estados Unidos. Eu achei interessante o Biden partir dele essa questão, porque eu cito no livro que quando o idealismo e o realismo se unem, acontecem mudanças grandes na sociedade humana. Por exemplo, a abolição da escravatura foi um idealismo junto com o poder forte, poder duro da Inglaterra, que tinha a maior marinha do mundo na época, era o maior império do mundo. O que os ingleses fizeram? Eles usaram o idealismo, que é aquele, o idealismo é você tentar fazer um mundo melhor, né? E o realismo é o poder das armas. Então assim, a Inglaterra, ela simplesmente falou: a gente não admite mais a escravidão. Nós somos cristãos, a gente não admite um ser humano fazer essa barbaridade com outro ser humano. Então eles tinham um ideal ético, né, ideológico, uma bandeira ideológica, e juntaram a força das armas da Inglaterra. E falaram: vamos acabar com isso. O que eles faziam? Quem fazia comércio escravo, eles afundavam o navio. Simples assim. O poder militar é assim, é ignorância em estado bruto. Então o que acontece? Eu dei essa mesma sugestão no Unicracia. Eu acho que se os Estados Unidos usarem a força que eles têm, com as armas que eles têm, e voltarem a ter um idealismo, eu acho que é possível a paz mundial com a força que os Estados Unidos e a Europa têm, a OTAN. Então assim, eu não estou querendo dizer que para eles fazerem um governo mundial à força, mas eu acho que essa combinação entre idealismo e realismo, ela já fez mudanças fortes na humanidade. A gente tinha desde que Jesus passou no mundo, a gente tinha 1.700 anos praticamente de escravidão. Então os homens da Inglaterra, dos Estados Unidos, lutaram no Brasil, no mundo inteiro. Vamos acabar com isso. Juntou o idealismo com o realismo, aconteceu ali um negócio interessante. Então eu acho assim, que se os Estados Unidos acampar essa ideia do governo, e eu vou ser sincero também, eu acho que o Biden também, porque os americanos não fazem nada sem interesse também, eles não são burros, são totalmente estratégicos e inteligentes. Então eu acho, na minha opinião, que se o Biden está propondo um imposto mundial, é porque os Estados Unidos estão vendo que a necessidade de ter um Estado mundial está grande e os Estados Unidos vai querer ter um papel decisivo no próprio Estado World State. Então eles já estão saindo na frente que assim, tá, se tiver que ter um Estado, a gente não vai entregar o poder de mão beijada, a hegemonia mundial, e a gente vai querer ter um papel relevante. Da mesma forma que os Estados Unidos teve um papel crucial na fundação da ONU, das Nações Unidas, eu acho que o Biden os americanos já estão saindo na frente aí, porque eles querem criar uma estrutura melhor, e eles não são bestas, eles já vão querer também ocupar um espaço hegemônico também nessa futura estrutura. E é isso, bem-vindo ao canal Chester News. Se gostou do vídeo, dá um like e seja bem-vindo ao meu canal. Um abraço a todos.